Olá pessoal! Vamos fazer mais um vídeo sobre as atualizações do Covid. Eu sou a Fernanda Falcão, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos lá! Muito bem, vamos a mais um vídeo de atualizações sobre o Covid. Hoje ele vai ser um vídeo mais curtinho. Como eu já falei bastante sobre o Covid, já dei várias informações nos vídeos anteriores. Vou marcar os vídeos aqui, tem playlist, deem uma olhada lá. Hoje é mais uma atualização para realmente falar para vocês o que está acontecendo agora em agosto aqui na França com relação às infecções. Está aumentando? Está diminuindo? O que está acontecendo por aqui? Pequena observação, pessoal, se tremer não é terremoto, é a minha máquina de lavar que tá ligada, desculpa, faz barulho e treme. Foi mal. Primeiro, uma questão. Nesta época do ano, nesse período, qual que é o clima aqui da França? Então nós estamos no verão, estamos num período que eles chamam de canicule, que são dias onde a gente tem as mais altas temperaturas do ano e que se mantêm altas mesmo durante a noite. Então tá muito calor, gente, muito calor. E isso vindo de uma brasileira, né, deve assustar vocês. Mas é porque é um calor diferente daí. Eu não sei explicar, ele é mais seco talvez, eu não sei explicar. Mas é um calor muito pesado, denso. Então quando a gente chega, por exemplo, ontem tava 39 graus, 40 graus. É um calor intenso e eu não sei dizer. Todo mundo fala pra mim, aqui é bem seco. Então realmente é mais seco do que aí. Não tem chuva, porque aí pelo menos no final da tarde chove, né? Tem aquelas tempestades, né, no verão. Aqui é seco mesmo, né? É seco mesmo, não tem chuva, não tem nada. Então tá muito calor. E aí eu tinha pensado, né, na minha cabeça vai começar a fazer calor, a gente não vai ter mais tantos casos. E esse vírus é tão esquisito que a gente não tem mais, ele é imprevisível, não tem mais como saber. Porque o que aconteceu? A gente já está entrando na quarta semana, onde a gente tem um crescimento progressivo, de novo, das infecções pelo coronavírus, pelo novo coronavírus. Então, como que foi? Vocês podem ver nos vídeos anteriores aqui, né, da nossa série, em maio a gente tinha feito a reabertura, os casos foram diminuindo e a gente estava, então, nessa época de maio, que era o fim do nosso primeiro ciclo, vamos colocar assim, né, da pandemia, entre 88 e 100 casos por dia na França, né, casos de contaminação, tá, não tô falando de morte, entre 80 e 100 casos por dia, né, dos notificados, isso no fim de maio, quando tava acabando. E agora, a gente já começou a aumentar, então foi aumentando progressivamente, a gente já foi vendo em julho, as últimas 3 semanas de julho, um aumento progressivo dos telefonemas para a regulação, né, que eu já tinha explicado para vocês no outro vídeo como que funciona aqui, né, dá uma olhadinha lá se vocês não lembram, ou se vocês não viram, dá uma olhadinha, para entender melhor. Então tem as ligações, né, que eles ligam para perguntar o que eles devem fazer, para onde eles devem ir, né, então por exemplo, eu tô tendo febre, meu marido, ou meu filho, a gente vai pro pronto-socorro, qual pronto-socorro, né, o que é pra fazer. Então, como se fosse ligar, né, aqui eles chamam 15, o número é o 15, que é pra saber com relação a essa regulação, a regulação que vai falar onde tem vaga de hospital, se precisa de ambulância ou não, se é um caso grave ou não, enfim, e se precisa de ambulância, se é uma ambulância com médico ou não, se é uma UTI móvel ou não, enfim, acho que vocês entenderam, né? Então, a gente já começa a ter uma ideia de que vai aumentar, porque as ligações começam a aumentar. E, realmente, as ligações começaram a aumentar nas últimas 3 semanas de julho. Então, como que foi? Naquela época do Covid, deixem escrito aqui, pessoal, se vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre a minha experiência na pandemia do Covid aqui, porque eu fiz 2 lives nessa época. E teve muita gente, né? Muita gente que faz parte aqui do canal, que tá inscrito no canal, viu as lives. Mas se você é novo por aqui, não viu as lives, né? Tá me conhecendo agora e quer saber, escreve aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo, porque aí o vídeo fica gravado e acessível a não importa que momento, pra não importa que pessoa que queira saber, pra eu contar a minha experiência, como que foi, né? Então, na urgência, no pronto-socorro, no período, né, de março, abril, maio, como que foi. Se vocês querem também saber a minha experiência na pediatria, em maio e junho,
e como está sendo minha experiência na ginecologia em julho e agosto, tá? Então, se vocês querem saber, é só escrever aqui embaixo, que aí eu sei que tem gente interessada e faço esses vídeos sem problema. Então, voltando, naquela época a gente já tinha visto que se a gente tem em torno de 1.200 ligações por dia normalmente, essas ligações dobraram, triplicaram na época do Covid. E o que aconteceu? Essas ligações começaram a fazer esse mesmo movimento no fim de julho. E isso já começou a deixar a gente um pouco com a orelha em pé, né? Assim, acho que tá voltando. E a gente acabou vendo nessas últimas 3 semanas, agora a 4ª semana, esse aumento progressivo de casos. A gente já tá em torno de 1.360 casos por dia, né? De novos contaminados notificados. A diferença é que agora são casos que não são tão graves, no sentido, né, são pessoas contaminadas, não são todas que são sintomáticas, mas aquelas que são sintomáticas também não estão precisando ir para UTI. São pessoas que conseguem ou ficar em casa, ou se precisam de uma hospitalização num setor, né, convencional e não em unidade de terapia intensiva. Então essa é a grande diferença com relação ao primeiro ciclo. Eu vou colocar assim, né, primeira onda, primeiro ciclo. Não dá pra falar que a gente tá realmente numa segunda onda, não é isso, mas é pra conseguir diferenciar esses dois períodos, tá bom? Então a gente tá vendo esse aumento, mas um aumento mais na faixa etária dos jovens. Então, provavelmente por conta, né, o pessoal, quando a gente teve a reabertura, no comecinho o pessoal tava tomando cuidado, depois o pessoal largou mão e realmente foi, né, festa, e aí o pessoal fazia churrasco e aquela galera, todo mundo junto, fizeram show. Então imagina, né, com banda, aquela galera toda amontoada, um em cima do outro, né, respirando, tossindo, né, aquela coisa bonita. Então todo mundo lá aglomerado, pessoal indo pra praia, indo pra parque, indo pra lago e aquela muvuca bonita que a gente conhece. Então, obviamente, tivemos novos contaminados. Então, os contaminados de agora são pessoas mais jovens e que não necessariamente vão apresentar sintomas, e se apresentam não necessariamente serão sintomas graves, ok? Não muda a gravidade da situação, porque essas pessoas, se continuarem circulando, elas vão passar esse vírus e em alguma hora ele vai chegar em pessoas mais sensíveis, mais instáveis, né, com uma saúde mais delicada e que precisarão de cuidados intensivos. Então, enfim, só para explicar para vocês que a gente está tendo esse aumento. Na última semana de julho, a gente tinha tido já algumas admissões na UTI do meu hospital por Covid. E agora, na semana passada, então eu comecei na ginecologia em julho, fim de julho, 20 de julho eu comecei na ginecologia. O pessoal não tava falando disso, tava todo mundo até bem tranquilo. Eu falei, nossa, então tá, né? E semana passada eles já começaram a falar pra todo mundo, essa semana estão falando cada vez mais, olha, cuidado, 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 a gente tá tendo, né, gestantes que estão positivas pra Covid, então a gente tem que tomar mesmo muito cuidado, porque tá voltando, então o pessoal tá ficando com medo. Hoje mesmo a gente teve alguns residentes que já foram chamados pra colher o swab nasal, porque tiveram contato com alguém que foi positivo, né, então viram uma gestante que mais tarde se mostrou positiva, né, em alguns dias se mostrou positiva, e aí eles olham no dossiê todo mundo que teve contato com esse paciente e convocam para fazer os exames. Então hoje teve 2 residentes do meu setor que foram chamadas para fazer os exames porque tiveram contato com essa paciente. Então o pessoal já tá ficando bem mais ligado e um pouco, né, nessa, cuidado, cuidado, e vamos falar para todo mundo, tem que continuar usando máscara, tem que continuar com o mesmo tipo de cuidado que a gente tinha antes. Né? Então, no hospital, de qualquer maneira, nada mudou. A gente continuou da mesma forma usando máscara cirúrgica. A única coisa que mudou é que não existe mais setor Covid, né? Agora a gente só tem os quartos que são fechados, né, com isolamento, como para uma outra doença com contaminação respiratória, né? Então precaução para gotícula, a mesma coisa, mas então não existem mais setores fechados para isso. O hospital continua funcionando da mesma maneira, cada especialidade, cada setor, e dentro desses setores, né, eles deixaram alguns quartos reservados para isso, e aí a equipe tem já um protocolo para esse tipo de
de casos, se esse quarto for utilizado para o Covid, como que tem que ser, né, feito, como que a equipe tem que se comportar, etc, etc. Sobre o uso das máscaras, duas coisas. Primeiro, eles estão discutindo da máscara ser obrigatória. Ela já estava sendo obrigatória em locais fechados, né? Então, em parques, praias, em lugares abertos eles tinham liberado, mas agora eles já estão discutindo de deixar obrigatório mesmo em espaços abertos, por conta desse aumento aí do número de casos nas últimas semanas. E já tem certos lugares onde a máscara é já obrigatória em lugares abertos. E a questão do lixo, porque é muito comum a gente ver máscara na rua jogada no chão. Muito comum mesmo, muito comum. Eu agora acabei de voltar do hospital, parei na farmácia, saindo do carro já vi na beira da calçada 2 máscaras. Então assim, porquice, né, gente? Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Máscara é pra se jogar no lixo, né? Eu não entendo por que as pessoas fazem isso, sinceramente. Enfim, então não façam isso, por favor, porque a gente tem que pensar no meio ambiente. Vocês vão encontrar aí na internet várias informações. Eu tô tentando lembrar aqui de onde que eu vi um vídeo mostrando que as máscaras já tinham chegado, isso foi em maio, no mar. Né? Então em maio eles já estavam mostrando mergulhadores no mar, eu acho que se não me engano era mar Mediterrâneo, um mergulhador mostrando, né, então ele tinha recolhido várias máscaras do fundo do mar. Então vejam bem, as pessoas tinham jogado na rua com a água das chuvas, né, escorreu, foi drenado, chegou no rio e do rio foi pro mar. Então vergonhoso porque, né, a gente vai realmente acabar com o nosso planeta. É impressionante como... Né? E aí é fácil, né, jogar no governo, nisso ou naquilo, cada um é responsável pelos seus próprios atos, né? Então, se a gente já começa com os nossos deveres, que a gente só pensa em direito, né? Se a gente já começa com os nossos deveres como cidadão, a gente já consegue fazer um grande efeito, um grande impacto no nosso planeta, né? Uma outra coisa que eu queria também falar pra vocês é sobre a violência que tem aumentado. É algo também vergonhoso. E uma coisa pra vocês verem como não acontece só no Brasil, né? Que todo mundo fala, isso é no Brasil, é o Brasil. Não. Aqui a gente já teve um motorista de ônibus que, ao pedir pra uma pessoa que entrou, né? Um homem que entrou, ele pediu pra colocar a máscara, porque é obrigatório dentro do ônibus, e o homem estava sem máscara. Esse homem bateu nesse motorista de ônibus, ele espancou esse motorista de ônibus, que teve morte cerebral. Era um homem jovem, se não me engano, 47 anos, casado, com um filho jovem, e ele morreu por conta disso. Um dono de lavanderia foi espancado também, não morreu, mas foi espancado, foi internado no hospital com lesões, porque ele também pediu para que 2 homens que entraram na lavanderia colocassem máscara, foi espancado, tem os vídeos mostrando, eles bateram nele com um pedaço de pau. E uma enfermeira, acabei de ver agora uma notícia, né, dos últimos dias aqui, uma enfermeira que também foi espancada pelo mesmo motivo, por pedir para que a pessoa colocasse uma máscara. Na semana passada tinha até as secretárias da ginecologia estavam conversando, falando o que elas fariam se entrasse alguém sem máscara, seja paciente ou o esposo, né, companheiro da paciente, e elas chegaram à conclusão de que não, pelo salário que eu ganho não ponho minha vida em risco, eu peço uma vez, se a pessoa falar não ponho, tá bom, e pronto, eu fico na minha porque eu não quero ser espancada ou perder minha vida por conta disso. Então, pra vocês verem que isso acontece em qualquer lugar, né? E que é vergonhoso e que é um absurdo, né? Bater em alguém por conta disso, ainda mais que é uma lei, é uma regra, né? Uma coisa social, enfim. Mas pra vocês saberem disso. Uma coisa interessante que eu não sei, não vi vídeos falando aí no Brasil, mas se estiverem falando, falem aqui pra mim, né, comentem, né, deixem os comentários pra eu saber, porque eu vi, aqui estão usando isso nos Estados Unidos, eu vi em alguns países, que é tentar identificar o vírus na água, no sistema de saneamento básico, porque aparentemente ele mostra já com várias semanas de antecedência quando que a gente pode ter uma epidemia nessa região. Então isso é bem interessante, eles estão começando a analisar essas amostras de água para dizer, olha, tá aumentando, né, a quantidade de vírus
na água dessa região, então provavelmente daqui 3 semanas nós teremos um aumento nos casos. Então isso é bem interessante, devem estar usando aí também com certeza, porque aí no Brasil, inclusive, fala-se muito mais, né, do aspecto acadêmico, né, com artigos científicos, com publicação, do que aqui. A França é um pouco fraca nesse sentido. Fraca no sentido assim, eu tô comparando com a educação médica que eu tive, Unicamp, né, então nível Unicamp, USP, que é publicação o tempo todo, e que segue a escola americana, né, então que a gente tá sempre vendo PubMed, Medscape, né, Cielo no Brasil, então todas as bases de dados, sempre procurando artigos, sempre analisando, sempre vendo meta-análise, né, revisões na Cochrane, então assim, é com isso que eu tô acostumada, e aqui quando você fala esses nomes, o pessoal te olha e faz, hã? Então, eles não sabem muito bem do que você está falando. Eles não têm esse hábito, não é muito desenvolvido. Se vocês querem saber mais sobre isso, eu posso fazer um vídeo falando só sobre essa questão de pesquisa científica, publicação, etc. aqui na França. Deixem nos comentários o que vocês querem saber. Eu adoro falar, gente, vocês já viram. Então eu posso falar de tudo que vocês quiserem. Deixa aí o que vocês querem saber que eu falo, sem problemas, tá bom? E então... aí no Brasil, inclusive, teve um vídeo da BBC, eu vou deixar anotado aqui embaixo, falando sobre 6 tipos de Covid. Então eu achei bem interessante, porque é uma coisa que que foi muito mais discutida, desenvolvida aí no Brasil do que aqui, que são os fenótipos, né? A forma como a doença se manifesta. Eles acabaram classificando aí em 2 fenótipos, né? Aí na América, né? Então nos Estados Unidos, no Brasil, eu vi cursos, aulas online falando sobre esses fenótipos, né? Sobre essas 2 formas de manifestação aí do Covid diferentes. E aqui, quando eu falo disso, o pessoal não fala disso, não comenta, e quando eu falo disso também não tem nenhuma vontade maior de querer saber mais sobre o assunto e trazer a ideia pra cá. Então eu fico na minha, porque eu já levei umas por tentar falar de certas coisas por aqui. Se vocês querem saber mais sobre essas experiências, anotem aí também e eu falo, mas então é só pra não misturar muitos assuntos no mesmo vídeo, tá bom? Então é isso, eu queria só deixar algumas atualizações aí pra vocês sobre esse período de agosto. E então volto com novidades, né, assim que a gente tiver mais. Eu sempre procuro esperar dar mais espaço, né, pra ter mais informação pra dizer, 4, 5 semanas, e aí eu faço um vídeo pra vocês com atualizações. Então fiquem bem, fiquem em paz e com saúde, e até a próxima!